Eu vou mostrar aqui um design pattern, um padrão de projeto chamado Strategy, para modelagem orientada a objetos e uma pequena aplicação em Java. Dando um pouco de contexto antes, o que é um padrão de projeto? O padrão de projeto, eles são soluções que acontecem, que são muito comuns no design de software. Não necessariamente algoritmos, mas sim um conceito geral de como resolver um problema em particular. Eles são úteis por serem ferramentas testadas em diversos problemas comuns dentro do design de software. Mesmo se os problemas nunca forem encontrados, saber os padrões de projetos ainda é útil para resolver vários problemas usando os princípios de design orientado a objetos. Também é útil para definir uma linguagem comum para uma comunicação mais eficiente. Por exemplo, se em uma equipe algum projetista dizer: resolver esse problema aqui é fácil, é só implementar o strategy. Se, claro, o resto da equipe souber como é o padrão de projeto, strategy, a gente não precisa entrar em detalhes, todo mundo vai entender. Um dos primeiros livros publicados foi Design Patterns, Element of Reusable Objects Oriented Software. Foi publicado em 1995 por quatro autores: Eric Gama, John Lycides, Ralph Johnson e Richard Helm. Desde então, diversos outros padrões orientados a objetos foram inventados, e essa abordagem de procurar por padrões de design se tornou muito popular em vários campos de programação e fora de campos de programação de computadores também. Uma forma de classificar é categorizar eles pela intenção ou objetivo. A gente pode classificá-los em três grupos principais. Nós temos os Creational Patterns, ou padrões de criação. Eles têm o objetivo de providenciar mecanismos de criação de objetos que aumentam a flexibilidade e reuso do código existente. Dentre esses, temos alguns métodos famosos. Tem o Factory Method, tem o Abstract Factory, tem o Builder, tem o Prototype, tem o Singleton e entre outros. Um outro tipo de classificação é os Structural Patterns, ou padrões estruturais. Eles demonstram como montar objetos e classes em estruturas maiores, enquanto a gente mantém as estruturas flexíveis e eficientes. É, Alguns exemplos desses tem o Adapter, tem o Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy e outros. É, Temos também um tipo de behavioral patterns, padrões de comportamento. Eles têm por princípios uma comunicação eficiente entre os objetos e atribuição de responsabilidade entre os objetos. Nós temos alguns tipos, tem o Chain of Responsibility, tem Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, que é o tema desse vídeo, tem o Template Method, tem o Visitor e entre outros. O, o padrão Strategy, ele se entorna na ideia de ele define uma família de algoritmos. Ele coloca cada estratégia, cada algoritmo em uma classe separada, deixando então os objetos intersubstituíveis, trocáveis. Então a gente pega uma classe que faz algo específico, mas de várias formas diferentes. Por exemplo, uma calculadora. Uma calculadora realiza uma operação entre dois números ou entre um número e uma função, algo assim. E aí, que tipo de operação? Aí são as estratégias. Então a gente extrai todos os algoritmos em classes separadas, chamadas estratégias. A classe original, que seria tipo uma classe de operação, por exemplo, nesse exemplo da calculadora, ela se chama contexto.
e ela precisa de um campo para manter as referências para uma das estratégias. O contexto, então, ele delega o trabalho de uma das estratégias em vez de executar si mesmo. É, quem seleciona o algoritmo específico para a ação que vai ser realizada não é a classe contexto, é o próprio cliente, que passa a estratégia requerida. O contexto, inclusive, não sabe de nenhuma estratégia, ele não enxerga. Ele funciona por forma de interface. Então, o contexto ele se torna independente de estratégias, tornando possível adicionar novos algoritmos ou modificar existentes sem mudar o código ou contexto das outras estratégias. Continuando o exemplo da calculadora, que foi o projeto que eu implementei para mostrar de exemplo, nós temos aqui o diagrama UML das classes. Então, nós temos aqui uma interface de estratégia e ela tem um método de operação. Pode ser uma operação de somar, de subtrair, não importa. Ela recebe dois números é, e, e aí cada estratégia vai herdar dessa interface estratégia. Que dessa forma, implementando a interface, é formado um tipo de acordo que a gente tem que implementar a nossa operação aqui. E temos a nossa classe contexto. Ela tem uma referência estratégia, então ela tem um atributo do tipo estratégia. Esse é a classe que a gente vai colocar no main, no, que a gente chama de cliente. E aí ela tem uma função que é executa a estratégia. Aqui que ela vai realmente chamar um desses métodos aqui da operação, certo? Dependendo do tipo de estratégia que ela for. E eu coloquei também aqui um set strategy para a gente poder mudar a estratégia em tempo de execução. Então, eu implementei algumas operações aqui, mas eu poderia facilmente implementar outras. Eu coloquei aqui adicionar, subtrair, dividir, multiplicar. Coloquei uma de exponencial que pega o número 2 e pega o número um e eleva o número 2. Peguei uma operação também de logaritmo natural. Aqui, no caso, ele só está usando o número um, mas ele pega o logaritmo natural do número um e retorna como um double. Mas eu posso adicionar novos métodos e novas estratégias sem afetar nenhum desse código aqui, de forma segura, independente, separada. Vamos dar uma olhada no código. Começando aqui por. Vamos começar por estratégia, uma interface pública e ela tem essa operação aqui. Então, qualquer classe que implementar essa interface precisa incluir este método. Vamos dar uma olhadinha ali no context, né, que é o contexto. Ela tem uma estratégia, um objeto tipo estratégia. Aqui o construtor, aqui um set para a gente mudar a estratégia, se a gente quiser. E aqui a função que executa a estratégia. Ela chama dois doubles e ela retorna. Ela retorna chamando a operação da estratégia específica. Mas qual que vai ser essa estratégia? Vai ser qualquer classe que implementar essa interface. Ou seja, adicionar, subtrair, multiplicar. Então, aqui, adicionar, ela implementa estratégia. Então, a gente dá um override aqui. E aqui é uma operação de adicionar simples, né? E retorna a soma dos dois números. Subtrair, retorna a subtração dos dois números. Multiplicar, né? E assim por diante. Bem simples. Exponencial, aqui eu usei a função pau para retornar o
power, né? Que é exponencial. Ah, se a gente quiser, põe uma função seno, por exemplo, eu poderia criar aqui, ou essa função de logaritmo natural. Eu chamo aqui a função de logaritmo natural no primeiro parâmetro. E aí o segundo fica sem usar. É, eu tenho aqui uma classe calculadora. Ela contém o main. Então é criado um novo contexto, new context aqui. E dentro do context, se vocês verem no construtor dele, tem que ser passado uma estratégia. Se eu for criar um context, eu tenho que passar uma estratégia. Qual é a estratégia? Nova, adicionar. Tem que ser uma dessas aqui. Então, criando dois números aqui, 20 e 25. Mandando, aí a gente soma um mais o 2 dá o context, executa estratégia, então o número um e o número 2. Vamos rodar aqui. Aqui vai ser esse primeiro print. Então 20, né, número um mais número 2 que é 25, é 45. Então ele somou de forma correta. Ah, aqui eu coloquei um set strategy para mudar a estratégia. Coloquei uma nova estratégia de dividir. Então, número um 90, número 2 3. Então estou dividindo 90 por 3. Dá 30. Beleza? Ah, a exponencial. 2 elevado a 3 dá. Cadê o output? Dá 8. Então, é basicamente isso. É um padrão de projeto muito bom, deixa as coisas bem organizadas. Ele permite que eu isolo cada algoritmo e os dados internos de cada algoritmo do resto do código. E aí, como vocês viram aqui no main, tem uma interface simples para eu executar os algoritmos e eu posso até trocá-los em tempo de execução. E é isso.